Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel, só digitar Paulo Roberto Maciel e você vai ao YouTube, Instagram, blog e Facebook. No Facebook tem mais de 10 mil vídeos diversos. Inscreva-se, dê um like e compartilhe. Liturgia neste vídeo referente ao domingo, dia 20 de outubro de 2024, 29ª semana do tempo comum no ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio de domingo. Vamos à antífona da entrada que eu pesquisei no site novaaliança.com.br. E os santos eu pesquiso no site revista.arautos.org. Antífona da entrada. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me, qual dos olhos, a pupila, e abrigai-me à sombra de vossas asas. É o Salmo 16, versículos 6 e 8. Oração da coleta. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos do 10º ao 11. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 32 na Bíblia Vulgata ou 33 na de Jerusalém. Versículos 4 ao 5, 18 a 19, 20, 22, refrão, versículo 22. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Repitamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. No Senhor nós esperamos confiantes, porque ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Repitamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Agora a segunda leitura. Leitura da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 14 ao 16. Temos um sumo sacerdote iminente, irmãos, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação com Mateus 10, versículo 45, e a proclamação com um texto
escrito por São Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 35 ao 45. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo veio servir, Jesus veio dar sua vida, Jesus Cristo veio salvar. Viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos agora à reflexão que está no anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Vejamos o que nós podemos encontrar aqui de reflexão sobre Marcos, capítulo 10, versículos do 35 ao 45. Qual o maior privilégio que o cristão pode buscar? O privilégio de servir. O Evangelho do domingo nos apresenta Tiago e João pedindo lugar de destaque. Queriam o status de poder sentar-se um ao lado do Senhor. Sentar-se ao lado do Senhor, de cada lado, quando estivesse na glória. Jesus se coloca como primeiro e maior servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. O exemplo de Jesus é claro: o discipulado de Cristo exige a renúncia de si, das próprias vontades, de qualquer vaidade. O fiel seguidor deve ser servidor. Precisa integrar a vida e a ação e realizar tudo com gratuidade, sem esperar nada em troca. É o texto do Frei Jean Paulo Andrade. Agora, Antônio Carlos Santini também tem um texto chamado Liturgia Comentada. Entre vós não deve ser assim, é o título da mensagem de Santini. Ele diz o seguinte: disputa pelos primeiros lugares, ânsia de glória e sucesso, busca da primazia entre os irmãos. Que bela trupe o Rabi da Galileia foi reunir, hein? Os santos apóstolos eram tão humanos como nós. É óbvio que os discípulos já tinham percebido que Jesus não era um homem comum. Anteviam no humilde carpinteiro o esperado Messias, o rei de Israel. E se Jesus anunciava um reino, por que não ocupar nesse império um lugar de destaque? Jesus corta bem rente esses sonhos de grandeza. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser maior, seja como aquele que serve. Não há espaço para destaques ou vantagens individuais no reino anunciado. Mais tarde, após a derrota, entre aspas, do Calvário, após as luzes da Páscoa, após o fogo de Pentecostes, a fé renovada dos discípulos iria manifestar um conjunto de atitudes completamente diferente. É o que registrava o Papa Bento XVI na carta Porta Fidei. Pela fé, os apóstolos foram, pelo mundo inteiro,
obedecendo ao mandato de levar o evangelho a toda criatura e sem temor algum, anunciaram a todos a alegria da ressurreição de que foram fiéis testemunhas. A esta mesma fé, que sustenta o testemunho a ponto de arriscar a própria vida, é também a fé que reformula e reconstrói toda a personalidade do homem. Em virtude da fé, esta vida nova plasma toda a existência humana segundo a novidade radical da ressurreição. Na medida da sua livre disponibilidade, os pensamentos e os afetos, a mentalidade e o comportamento do homem vão sendo pouco a pouco purificados e transformados ao longo de um itinerário jamais completamente terminado nesta vida. Meditando estas palavras, algo me diz que temos transferido para o âmbito da psicologia e da autoajuda, do poder da mente e das dinâmicas de grupo, aqueles problemas e aquelas crises que encontrariam solução e resposta num simples ato de fé. Olha a reflexão de Santini. Uma rápida avaliação da vida dos apóstolos e dos santos de todas as épocas revela outra realidade. Homens e mulheres frágeis como nós, feridos como todos nós, mas capazes de apostar na palavra que ouviram do Senhor. E fundamentados nesta aposta, superaram todos os limites humanos, aí incluídos os milagres e o martírio. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, a tua promessa me faz viver. Salmo 119, versículo 50. Vamos aos santos do dia. 20 de outubro é dia de São Cornélio, o centurião, batizado por São Pedro em Cesareia da Palestina. De acordo com o site Revista Esmeril, a citação de São Cornélio consta do capítulo 10º dos Atos dos Apóstolos e foi um centurião batizado pelo apóstolo São Pedro. Ele vivia na Cesareia, nascido pagão, mas era temente a Deus e homem de oração e de esmolas. Certo dia um anjo apareceu a ele e lhe ordenou que enviasse homens a Jope, onde se encontrava São Pedro. Em Jope, por sua vez, o apóstolo teve uma visão em que lhe era apresentada, vinda do céu, uma toalha com um banquete em que havia de todos os quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. Atos 10, versículo 12. Uma voz do céu ordenou que ele comesse, e Pedro recusou, justificando que jamais havia comido coisa impura. Ao que a voz respondeu: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Atos 10, versículo 15. Pedro ficou a refletir sobre o significado daquela visão, quando chegaram os homens de Cornélio solicitando que ele fosse a Cesareia. O apóstolo foi, e quando lá chegou, sendo recepcionado pelo centurião, disse a ele e a todos que estavam em sua casa: vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar logo que fui chamado. Atos capítulo 10, versículos do 28 ao 29. Cornélio revelou então sua visão ao apóstolo Pedro, que respondeu: em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Atos 10, versículos do 34 ao 36. Depois disso, todos os que ali se encontravam foram batizados por São Pedro. Este episódio é fundamental na história cristã, pois nele foi revelado a Pedro, a pedra sobre a qual Jesus ergueu sua igreja, que não havia escolhidos entre os filhos de Deus e que todos gozavam da mesma dignidade de seus filhos e podiam escolher segui-lo por amor. Ali no batismo dos primeiros pagãos, que foram todos cheios do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 10, versículo 45, a Santa Igreja nascente, pela primeira vez mostrava-se católica, ou seja, universal, e São Cornélio, homem piedoso, foi escolhido como instrumento daquela revelação. São Cornélio, discípulo centurião, rogai por nós. Santa do dia 20 de outubro, São Vital de Salzburgo, bispo, faleceu em 730, foi discípulo de São Ruperto, companheiro de viagens e imitador de seus trabalhos e vigílias. Foi seu sucessor
como bispo e abade no mosteiro de São Pedro, em Salzburgo, na Áustria. Santo do dia 20 de outubro, Santo André Calibita, mártir, faleceu em 767. Foi monge cretense, encarcerado e morto pela fúria dos iconoclastas. Santa do dia 20 de outubro, Santa Adelina de Savin, abadesa, faleceu em 1125. Com a ajuda de seu irmão São Vital, fundou o mosteiro de Mortain, na França, do qual foi a primeira abadesa. Santa do dia 20 de outubro, Santa Maria Bertilha Boscardin, virgem, faleceu em 1922, foi religiosa da Congregação das Irmãs de Santa Doroteia dos Sagrados Corações. Dedicou-se aos doentes de corpo e alma no Hospital de Treviso, na Itália. De acordo com o site NS da Glória, Maria Bertilha dedicou sua vida ao cuidado dos doentes. Vítima de um câncer, é também invocada como protetora contra o câncer. Seu nome de batismo era Ana Francesca Boscardin. Nasceu na Itália no dia 6 de outubro de 1888. Passou a infância e a adolescência trabalhando nas lavouras, ajudando os pais. Além disso, trabalhava também como empregada doméstica para ajudar a família. Filha de família católica, desenvolveu grande amor por Nossa Senhora. Ao completar 16 anos, ingressou na congregação das Mestras de Santa Doroteia, filhas do Sagrado Coração, na cidade de Vicença. Trabalhou como cozinheira no convento, ao mesmo tempo em que estudava enfermagem. Quando fez os votos religiosos, assumiu o nome de Irmã Maria Bertilha. Terminada sua formação, foi enviada para trabalhar como enfermeira no Hospital de Treviso, Itália. Ali realizou-se como pessoa, dedicando-se a cuidar dos doentes. Cuidou especialmente de crianças e vítimas da Primeira Guerra Mundial, que afetou profundamente a Itália, e nunca deixava de levar mensagens de Jesus Cristo aos enfermos. Sua caridade no trato com os doentes levou muitos à conversão. Em 1910, quando tinha 22 anos, foi diagnosticada com câncer. Submetida a uma cirurgia, passou um bom tempo se recuperando, viveu em sua própria pele os sofrimentos e compreendeu mais ainda os enfermos. Por isso, tão logo melhorou, voltou a cuidar dos doentes. Amparava os desenganados e ajudava-os a morrer com a assistência espiritual de um padre. Assim, muitos faleceram em paz, reconciliados com Deus. Dedicando-se aos doentes, ela descobriu-se novamente enferma. Metástases originárias do câncer anterior apareceram em seu corpo. Por causa disso, teve que suportar inúmeros sofrimentos. Seu maior sofrimento, porém, foi quando não pôde mais cuidar dos doentes. Foi submetida a uma segunda cirurgia sem sucesso. No dia 20 de outubro de 1922, Santa Maria Bertilha Boscardin entregou sua alma a Deus, tendo apenas 34 anos de idade. Aqueles que se converteram à fé graças à sua caridade nunca se esqueceram dela. Por causa de sua fama de santidade, muitos foram rezar em seu túmulo e grandes graças aconteceram por sua intercessão e acontecem até hoje. Ela foi beatificada pelo Papa Pio XII no dia 8 de junho de 1952 e canonizada pelo Papa João XXIII no dia 11 de maio de 1861. Sua festa passou a ser celebrada no dia 20 de outubro, dia de sua morte. Santa do dia 20 de outubro, Beato Tiago Strepa, bispo, faleceu em 1409, foi prior do convento franciscano de Lviv, na Ucrânia, nomeado bispo em Halix. Santo do dia 20 de outubro, Beato Tiago Kern, presbítero, que é o sinônimo de padre, faleceu em 1924, foi um sacerdote premonstratense e exerceu solicitamente o ministério pastoral em Viena, na Áustria, superando com fortaleza e grave enfermidade que o atingira. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês.
El Shaddai é o Deus onipotente, significa Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde diariamente as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso papaizinho do céu, como dizia Jesus, Abba Pai. Ou, como nós dizemos aqui no Brasil, Divino Pai Eterno. Ele é o Pai do céu, o Divino Pai Eterno. Se ele der um não para nós, é o melhor. Ele sabe o que é mais importante para cada um de nós. Até o pai físico, o pai terreno, dá um não para o filho às vezes, quando percebe que é o melhor para o seu filho, para o seu rebento. Não é isso? E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Jesus é Deus encarnado, Deus humanado, desceu do céu para sofrer por nós na cruz. Mas não só sofreu, ele venceu a morte ressuscitando no 3º dia após a crucifixão. Ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai Celestial como nosso sumo sacerdote eterno, e nosso irmão primogênito e nosso mediador. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e viveremos a felicidade em plenitude por todos os séculos dos séculos. Como disse o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, na volta de Cristo Jesus. Ok? Pense nisso, reflita. Teremos corpos transfigurados, como o de Jesus ressuscitado, como os dos anjos, com novas propriedades. Não teremos mais fome, mais sede. Poderemos estar num lugar e em outro ao mesmo tempo. Poderemos comer ou não comer, beber ou não beber. Viveremos para louvar a Deus na eternidade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel no YouTube, Instagram, blog e Facebook. Ou então, @Paulo Roberto Maciel 6 /.